Quero cumprimentar aqui o Carlinhos Tomás, presidente do PSB, cumprimentar o Leandro Dias, PT, saudar aqui o companheiro Paulo Eugênio, que foi o nosso coordenador da nossa campanha, nosso atual vice-prefeito. Paulo, obrigado publicamente, né? E um agradecimento muito especial aqui ao Átila Giacomuzzi, né? Nós fizemos um acordo transparente, né, que foi amplamente divulgado pela imprensa, e muitas vezes é muito fácil alguém vir apoiar alguém que está em vantagem do primeiro para o segundo turno, fala que apoia e fica em casa dormindo, né? Foi muito diferente a relação, né, do Átila e do Giacomuzzi, né? Os dois se incorporaram de corpo e alma na campanha. Nós conseguimos envolvê-los na campanha, na questão de materiais, né, de inclusive segmentos e faixas do eleitorado que nós tínhamos dificuldade no primeiro turno, e foi impressionante, todo canto da cidade que nós passamos, houve essa manifestação da transferência dos apoiadores do Átila para a nossa candidatura. Portanto, eu quero fazer aqui um registro muito especial com relação a esse processo, que para nós foi muito importante. Então, meu agradecimento, Átila, pela participação, pela ajuda, né, pela nossa vitória, né, coletiva aí, né. Cumprimentar também o companheiro Elcio, né, que eu quero aqui elogiá-lo, né, o Elcio também sempre pontual, né, uma campanha também, ela termina sendo vitoriosa, né, pela pontualidade, né, pela participação, pela presença, né, pelos conselhos, né. Então o Elcio também, nós tivemos aí uma sintonia fina na campanha majoritária. Isso também foi importante, foi um elemento, né, que nos deu aí uma condição mais segura de fazer a campanha. Muitas vezes eu estava num lugar, ele estava no outro, e conseguimos aí dar uma cobertura muito boa para a campanha majoritária. Cumprimentar aqui os vereadores, né, o Simão, cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Rogério Santana, Rômulo Fernandes, o Paulinho que está de bermuda aqui, né, Paulinho? Paulo Soares, o Jacó também caminhou bastante, né, Jacó? Ficou até a roupa. Zé Luiz Cassimiro, Ivan também está de bermudinha ali, tá? E o Rubinelli. O Rogério está de chinelo, né? De inveja aí. Os nossos vereadores e Marcelo Oliveira. Gastamos toda a sola de sapato, né? Mas do mais, pessoal, fiquei muito feliz com o resultado, né? Eu acho que, na linha do que os companheiros aqui falaram, Mauá foi a cidade que mais teve candidaturas a prefeito, 8 candidaturas. Fizemos uma campanha no primeiro turno propositiva, e em nenhum momento nós subestimamos ou desrespeitamos a vontade do morador de Mauá, né? Desde 2000, a nossa cidade tem segundo turno, e foi diferente agora também, né? Portanto, nós participamos de um campeonato em que nós tínhamos adversários diretos, e nós focamos ir para a final do campeonato. Nós fomos para a final do campeonato, e nós fomos com toda a segurança, né? A população entendeu a nossa mensagem do primeiro turno, e aí, sem dúvida alguma, nós conseguimos avançar em eleitores que não tinham ainda manifestado o seu apoio para a nossa candidatura, inclusive a candidatura do Átila, né? E a população, ela conseguiu vislumbrar das duas candidaturas a melhor proposta que mais se adequava para esse momento, né? Portanto, nós demos um motivo a mais para os moradores, para que a gente pudesse ser o vitorioso no dia de ontem, né? Então, eu estou muito feliz, muito honrado. Quero dizer que o nosso desafio é cumprir rigorosamente o nosso programa de governo. Desde o primeiro dia de gestão, nós vamos trabalhar muito para que a gente possa garantir a concretização do nosso programa de governo. Hoje eu conversei com o ministro Aloysio Mercadante, conversei ontem com a ministra Miriam Belchior, de Planejamento e Gestão, e conversei ontem também, e hoje, pela segunda vez, com o ministro Alexandre Padilha. Nós teremos nos próximos dias já 3 agendas com esses 3 ministros do governo federal, porque nós entendemos que o projeto do PAC, do oratório, para nós é uma referência importante. Nós vamos conversar mais com a Miriam para ver o que a gente pode avançar ainda mais. A questão da Universidade Federal, né, e os CELS, que nós discutimos durante a campanha, vai fazer parte da pauta com o ministro Mercadante.
E eu vou ter uma agenda também com o ministro Padilha, para que nós possamos, após um processo até de análise mais detalhado da saúde, verificar o que o governo federal pode nos garantir como mais recursos para a saúde ainda. O Padilha ele quer ajudar mais a cidade, quer rediscutir novas alternativas de investimento, né? Portanto, nós vamos ter uma agenda já nos próximos dias em Brasília para a gente já começar a antecipar um pouco as políticas públicas para a partir de janeiro. O governo do professor Oswaldo Dias, terminando o dia 31 de dezembro, eu quero aqui também fazer um registro muito especial sobre o prefeito Oswaldo Dias, que para nós é motivo de muito orgulho, né? Um governo que realizou muito na cidade de Mauá. Em nenhum momento nós escondemos a figura do Oswaldo Dias, muito pelo contrário, o Oswaldo, prefeito, participou ativamente da nossa campanha, comício, caminhadas, atividades, e é verdade que mesmo assim, num processo duro da vida dele, né, ficou doente durante aí, quase 20 dias, né, se recuperou bem e voltou, participou ativamente da nossa campanha, e foi importante a presença do Oswaldo, não só porque para nós, né, ele representa muito o nosso partido, mas também foi ele que iniciou, que idealizou muitas políticas importantes que nós dialogamos, falamos muito durante a campanha eleitoral. Então, para nós, é um aprendizado o governo do PT, né? O aprendizado é nos erros e nos acertos, né? Então, o Oswaldo ele passou muitas dificuldades na questão orçamentária, financeira, e mesmo assim conseguiu dar uma marca fundamental para a cidade, tanto é que a cidade nos escolheu para dar sequência aos projetos e continuar avançando, modernizando, inovando nas políticas públicas da nossa cidade. Portanto, eu quero aqui fazer uma referência muito especial ao prefeito Oswaldo Dias, né? Nos próximos dias eu vou procurá-lo para que a gente possa fazer uma conversa mais aí de agradecimento, mais tete a tete com ele, né? Quero fazer isso nos próximos dias, né? E começar aí já a pensar um pouco, né, nos próximos passos a partir da semana que vem, né? Então, do mais, eu quero agradecer muito a imprensa que acompanhou, né, a nossa atividade, a campanha. Foi importante, um problema muito sério que nós temos aqui na região do ABC, é que a gente não tem um canal de TV aberto, então isso dificulta muito, né, você divulgar a campanha. E foi uma campanha, né, que eu diria para vocês que foi a campanha mais violenta, né, em termos de material apócrifo, né? Eu até me recordo, né, de uma campanha em 88, quando o Márcio disputava a eleição para a vereança, e que o pessoal colocou açúcar no motor do carro do Márcio, e foi um escândalo nacional, né, Valmir? Então, outras vezes, quando se fazia os comícios com Chitãozinho Chororó, João Mineiro e Marciano, em 88, que ia 30 mil pessoas lá na Rua Havana, no Parque das Américas, nós íamos lá para fazer panfletagem nas vielas. E o Elcio, o Valmir, né, o Teixeira, o Márcio, que foram vereadores naquela época, né? E o pessoal dava umas correrias atrás da gente, né? E era uma maior crise, né? Maior comentário na cidade, né? Agora, dessa vez, infelizmente, né, foi muito tensa a campanha. Aconteceram muitos fatos aí que a gente ficou muito preocupado, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação, né? E o resultado de tudo isto foi a resposta nas urnas, né? A população de Mauá, ela não aceita campanha de baixo nível. A população de Mauá não aceita material apócrifo que são entregados na calada da noite, né? Então, acho que isso vai servir muito enquanto um bom exemplo para as próximas campanhas, né? Ou seja, os candidatos que fizerem campanha pensando, né, em denegrir a imagem, a honra da família, trazer matérias requentadas, vencidas, né, não vai dar em nada, né? Então, fiquei feliz também por esse aspecto, né, que nós conseguimos aí ter um bom diálogo e a população conhece o nosso perfil, a nossa imagem e reconheceu o nosso trabalho nas urnas. Então, estou muito feliz com relação a isso também. É um bom recado, vai servir enquanto um exemplo muito bom para o próximo período, né? Depois, se vocês quiserem comprovar o que estou falando para vocês, é só vocês irem ali na Sorocaba número 35, que vocês verão, né, o que nós tivemos que fazer, recolher material, né, para que não sujasse a rua. Fizemos um acordo, inclusive, eu fui com o Elcio,
e o Leandro, lá a juíza nos chamou, nos convocou, e nós assumimos um compromisso que nós não faríamos tal prática e nós cumprimos rigorosamente, né? Então, é importante registrar também esse aspecto aí, né? Então, do mais, é isso que eu queria falar nesse momento, né? Mais uma vez aqui agradecer aos vereadores pelo trabalho, pelos mandatos, né? Eu quero dizer aqui, reafirmar o que eu falei ontem. Eu já fui assessor de vereador, já fui vereador, sou deputado e agora prefeito eleito, né? Tanto eu como o Elcio, nós vamos respeitar, né, os poderes constituídos na cidade, o poder judiciário, o poder legislativo com a sua autonomia, né, discutir um processo de harmonia dos poderes para que a gente possa pensar a cidade daqui para frente, e como eu falei também ontem, né, a partir de 1º de janeiro de 2013, quando eu e o Elcio formos empossados, nós seremos prefeito dos 425 mil habitantes, de forma indistinta, de quem votou e quem não votou na nossa candidatura, né? Afinal de contas, quem vai pagar o meu salário como prefeito e o salário do Elcio como vice-prefeito é a população que paga os impostos. Portanto, nós temos obrigação, nós temos o dever e a responsabilidade, né, de sermos bons servidores públicos, né? Vamos ser bons servidores públicos. E seremos de todos, né? Do segmento da juventude, das igrejas. Mauá é uma cidade cristã, né? Tem as instituições, associações que fazem um trabalho relevante. Portanto, eu quero aqui já nesse momento aqui já trazer essa mensagem, né? É o prefeito, o Donizete Wells é o prefeito de todos os mauaenses a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Essa é a minha fala aqui inicial. Zé, segundo turno, a sua adversária pautou aí a fala dela sempre, diariamente, tentando te ligar ao assassinato do Celso Daniel. E depois, o marido dela sofreu um atentado que ela insinuou ter sido por motivação política. Ela operou nessa... Olha, ontem, no meu discurso, quando eu pedi uma salva de palmas em homenagem, né, à imagem do Celso Daniel, era o que nós podíamos ter feito ontem, né? Usar a figura de uma pessoa, né, que representou muito para o nosso partido, né? Em particular, eu tive a honra de participar do Centro de Estudos Políticos e Sociais, o CEPES, na época, junto com o Bruno Daniel, com o Celso Daniel, com a Miriam Belchior, né? Participei da escola de governo, né? Então, para a minha formação política, né, eles me ajudaram muito na minha vida, né? Passei nessa situação de um grande transtorno na minha vida pessoal, né, quando o Ministério Público, naquela oportunidade, me denunciou, né, em função da antena que tinha sido captada, a Herb foi captada lá em Embu das Artes, né? Naquela oportunidade, o próprio governador do estado, Geraldo Alckmin, elaborou um documento do Ministério Público dizendo que em nenhum momento eu me ausentei do Palácio Bandeirantes. Depois de 2 anos, o Ministério Público me investigou, o então procurador-geral, Dr. Rodrigo Pinho, o mesmo arquivou o processo e o órgão superior do TJ tinha que referendar o arquivamento do Ministério Público. E o órgão superior se reuniu e por 25-0 foi arquivado esse processo, né? A forma como foi utilizado, né, esse tema, né, foi um tema para ser usado enquanto um tema de desespero, um tema para tentar enganar a população, que acompanhou muito esse caso, né? Tem muitas questões, decisões de caráter judicial que nós vamos ingressar, até porque a própria Justiça Eleitoral proibiu a candidata de mencionar, de falar, de usar qualquer tipo de material com relação a isso. E ela utilizou, né, de forma indevida, né? Isso foi muito ruim. Eu encontrei muitas pessoas no dia seguinte, Nelson, no dia seguinte, na estação de trem, nós encontramos muitos moradores indignados com o material que foi jogado na madrugada, muitas pessoas que inclusive tinham votado nela, mudaram o voto, né? Mudaram o voto porque a partir daí não só foi a anticampanha, mas foi um tiro no pé, né?
Então, foi a anticampanha, né? Eu não estou nem dizendo que esse foi o motivo que levou a nossa vitória no dia de ontem, né? Mas esse tipo de prática, né, a população repudiou, né? Repudiou, e eu fiquei muito satisfeito com o resultado, porque a população não entrou nesse processo, né, tão negativo, né, tão perverso, né, como foi esse material, né? Depois editaram outro vídeo do Átila comigo, com meus filhos, nossos filhos, na questão do candomblé. Quer dizer, tentaram de todo custo criar situações de tensionamento, né, com relação aos fatos, né? A questão do carro do marido da candidata, né? Nós emitimos uma nota lamentando o ocorrido, mas nós esperamos que a polícia possa investigar, né, o que aconteceu, e também nós achamos até uma situação apelativa, né? O guincho, ser contratado um guincho com o carro, os 2 tiros desfilando na cidade de Mauá. Quer dizer, qual que é o intuito, né, de demonstrar uma cena dessa? É uma cena folclórica na cidade, né, que as pessoas nem entendiam direito, um carro em cima, com 2 faixas do lado. Quer dizer, foi muito ruim, né, o processo, né? Então, eu lembro até com saudosismo, né, o açúcar jogado no motor, no tanque de gasolina do Fusca do Márcio. Donizete, depois de uma pré-contensa, a coligação também se elegeu a maioria da Câmara. Vê que tem algum problema com isso? Como lidar com a situação? Será que é uma situação? Como você interpreta essa maioria? Não, eu acho que, como eu falei aqui inicialmente, né, o Poder Legislativo é democrático, é autônomo, e eu acho que a partir de agora, que nós encerramos o segundo turno, é muito natural que irão iniciar o processo de articulação para a composição da mesa diretora, né, e nós vamos acompanhar, né, respeitando muito a autonomia dos vereadores, tá certo? Esse é um processo que eu vejo com muita tranquilidade, né? Aqui não tem nenhum vereador de primeira viagem, todos são experimentados, são experientes, e seguramente será eleita uma mesa, né, que não vai estabelecer qualquer processo, né, de viabilizar o governo, até porque o governo está iniciando agora. Não vejo em nenhum momento uma situação como essa, né? Se a gente for analisar, por exemplo, teve um problema com o Marinho do segundo biênio em São Bernardo do Campo, não teve problema, o Marinho conduziu o governo. Quem é o vereador, né, num começo de governo, que vai querer inviabilizar uma gestão que nem começou? Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que nós temos que respeitar a autonomia do Poder Legislativo para fazer a composição que o Poder Legislativo achar melhor. Ricardo, o senhor já começou a pensar sobre a equipe de transição? Como é que isso vai lidar? Como é que o senhor vai lidar com isso? Eu vou fazer uma conversa com o prefeito Oswaldo Dias essa semana. O prefeito Oswaldo Dias a Câmara já aprovou. Foi terça-feira, né, Paulo? Falei? Já tinha sido aprovada já, né? A questão da transição. Nós deveremos começar a partir da semana que vem, segunda-feira que vem. Quais são os critérios que você vai utilizar para escolher o seu secretariado? Qual espaço os aliados terão esse seu secretariado? Já há uma previsão de anúncio dos primeiros grupos? Ainda não. Nós vamos fazer depois eu quero fazer depois uma reunião da coordenação. Nós não nos reunimos ainda desde o dia de ontem. A questão da composição é questão política, questão técnica, né? Nós temos uma situação hoje da cidade de Mauá que ela está preparada para o crescimento econômico e industrial, né? Nós queremos aqui, mais uma vez, reafirmar que vai ser fundamental um grande entendimento do governo municipal com o governo do Estado. Nós precisaremos muito do governo do Estado em Mauá, precisaremos muito do governo federal também em Mauá. Portanto, nós vamos começar, depois que a gente constituir a comissão de transição, que a gente tiver em mãos todo o detalhamento econômico, financeiro, de dados administrativos, aí sim, com muita calma, com muita cautela, nós iremos aí estabelecer um cronograma de divulgação dos nomes que farão parte do nosso governo. Por enquanto, esse é um tema que eu não discuti com ninguém, e primeiro eu quero conversar com o prefeito Oswaldo Dias, porque o prefeito Oswaldo Dias tem um mandato até o dia 31 de dezembro, eu não quero atropelar
né, um processo aí para que ele seja o mais tranquilo possível. Você disse que o prefeito Orlando Dias é um motivo de orgulho para o partido. Você vai conversar com ele exatamente sobre isso. Há alguma possibilidade, você já pensou de tê-lo na sua equipe, até pela experiência dele? Não pensei em nenhum nome ainda. Primeiro eu quero fazer essa conversa com ele para depois a gente ir definindo aí o nosso quadro de secretários. Entre essas propostas, muitos dependem do governo federal e do governo estadual. Isso quer dizer que, independente de partidos, você tem uma boa parceria, uma parceria tranquila de paz. Sem dúvida, Janete. Olha, quando o Leonel foi prefeito, durante 3 anos e 1 mês, ele até me elogiou várias vezes. Eu nunca deixei de mandar emenda parlamentar quando o Leonel era prefeito de Mauá, né? Vocês podem até, inclusive, levantar no SIGEL, no Sistema de Gerenciamento Orçamentário do Estado, e vocês verão lá que os 3 anos em que ele foi prefeito, nós enviamos emendas, inclusive o Admir Jacumucci era o secretário de obras, e nós enviamos uma emenda de infraestrutura e pavimentação para o Jardim Primavera, né, Jacó? Aquela oportunidade, né? Então, essa relação nós sempre tivemos, né? Eu sempre tive uma relação muito boa com o governador. A nossa bancada na Assembleia Legislativa faz uma oposição muito responsável. Portanto, da mesma forma que eu estou dizendo que eu vou ser o prefeito de todos os moradores, o governador tem que ser também governador de Mauá, e do prefeito Donizete Braga e do vice Elcio, né? Nós queremos estabelecer uma relação de reciprocidade, de parcerias, tá certo? O governador sabe da importância do governo do estado em Mauá, né? Nós temos vários temas. A estadualização dos Planardini é um tema que foi convergente com as 8 candidaturas a prefeito, né? O tema de segurança pública é um tema que está na nossa agenda com o governo do estado, né? A questão da integração do bilhete único tem a ver com a CPTM, é um tema fundamental que tem a ver com o governo do estado, tá certo? As estações de trem, a estação Guapituba e a estação de Mauá Central e a estação Capuava tem a ver com o governo do estado, né? Então nós temos vários temas, né? Tem contrapartida, por exemplo, da Dersa com a nossa cidade, tá certo? Tem os espaços, né, de domínio municipal que tem a ver também com o governo do estado. Tem a questão do poupa-tempo, que esse é um tema também que nós vamos tratar com muito carinho, porque nós entendemos que Mauá, Ribeirão e Rio Grande, né, já merece um poupa-tempo aqui para a nossa cidade, né? Então, a seccional da Polícia Civil é um tema também que nós vamos depender muito do governo do estado. O IML é um tema que nós dependemos do governo do estado. Então, eu estou elencando aqui, Janete, vários temas, né, que a gente precisa ter um bom diálogo. Da minha parte, nunca vocês verão qualquer atitude, relação, né, de disputa partidária, ideológica, né, até porque o povo já escolheu, né? Passou a campanha eleitoral, né, a nossa ação, a nossa missão é governar a cidade, né, e nós faremos isso com todo o rigor e com toda a determinação. O Átila lembrou durante a campanha que a Vanessa Damo mandou mais emendas para as cidades do interior do que para Mauá. Uhum. Eu acho que mesmo depois dessa campanha tensa, ela deve mandar mais verba para Mauá. Olha, eu espero que ela possa fazer o que eu fiz no governo do ex-prefeito Leonel Damo. Inclusive, hoje ele me ligou, fiquei muito feliz com a ligação dele, ligou desejando boa sorte. Ele tem consciência que Mauá tem muitos problemas, né? Mas ele me fez uma ligação pela manhã, me cumprimentando pela nossa vitória. E eu espero que ela possa, né? Ela continua como deputada estadual, eu espero sinceramente que ela continue nos ajudando, né? Que ela possa nos ajudar a mandar emendas, né? Ela tem uma relação, ela faz parte da base aliada do governo do estado, né? Então, eu acho que ela, como representante da cidade agora, né? A única deputada a partir do ano que vem, ela terá que realmente estabelecer uma ação. Ela mora aqui na cidade, portanto, eu acho que ela tem que ajudar bastante na cidade, e pode ter certeza do que ela enviar de emendas serão bem-vindas para o município, porque nós temos que pensar no bem da população. Donizete, eu só queria complementar. Nessa linha, ontem ela fez um discurso dizendo que ficou cicatrizes da campanha eleitoral com você e com o Átila. Como que você pretende conversar com ela para
cicatrizar isso, então? Mark. O Mark quer apimentar, né, Mark? Olha, Mark, eu penso o seguinte, né? A campanha, ela foi muito tensa na cidade, né? Eu acho que não só com ela, né? Mas com apoiadores, né? Que tem muita canelada para lá e para cá, né? Eu acho que a minha missão e a do Elcio, nesse momento, é governar para todos, tá certo? Ela está inserida nesse processo, né? Ela é deputada, ela é munícipe e ela tem responsabilidade com isso, tá certo? Essa questão de cicatriz, essas questões mais de caráter sentimental, da minha parte, né? Essas coisas têm que ser tratadas na esfera eleitoral, né? E eu não vou tratar nessa questão aí de ficar batendo boca, que eu acho que isso não ajuda em nada, não constrói. Né? Afinal de contas, né, prevaleceu, né, a soberania popular, do voto popular. A democracia, né, tivemos uma votação, 210 mil eleitores, né, dos votos válidos compareceram e manifestaram. 120 para mim, 115, né, e 90.098 para ela. Né? Portanto, nós tivemos 30.017 votos de diferença. Né? Então, o resultado está aí. Né? Eu acho que essa questão ela tem que pensar agora, tem que, nesse momento aqui, ela tem que pensar no mandato dela como deputada e nos ajudar a cidade de Mauá. Né? Mauá vai precisar muito dela, eu espero que ela possa ajudar o nosso município. Presidente, uma questão que você não comentou ainda, mas que eu acho que foi bastante utilizada no processo eleitoral, é a questão da área de risco do Xapi. Segundo dados e informações que nós temos, é uma das áreas mais complicadas do estado de São Paulo. Como é que você vai reagir, né, na medida que no bairro onde esse trabalho foi feito pela outra candidata, você ganhou a eleição dela? Como fica essa questão da área do Xapi que você tem já? Valmir, eu penso o seguinte, né, o Elcio, como secretário de obras, já estabeleceu um bom processo no Jardim Oratório. Né? Então, são 68 milhões de investimentos de infraestrutura no Jardim Oratório. A nossa tendência é continuar conquistando os investimentos do governo federal. Né? Nós vamos fazer uma política para a gente investir e consolidar a questão da preocupação na questão urbanística lá no Macuco, né, que tem muitas moradias em casa de risco. O Xafi que você mencionou, já há, por parte do governo atual, já investimentos de infraestrutura, de iluminação pública. Essa decisão agora também do Ministério das Cidades, que transfere a outorga para os municípios brasileiros, regularizar os imóveis em áreas privadas e públicas, nos ajuda muito também. Né? Pensar com muito carinho na região dos AIRA 5, 6. Né? Eu estive lá, nós fizemos várias reuniões lá no 5 e no 6, tem muitas moradias em área de risco. Né? Pensar na questão do Santa Rosa, na Pedreirinha, né? No Kennedy. Para citar algumas regiões, né, nós temos aí 10 mil famílias que moram em área de risco. Né, nós temos 229 loteamentos irregulares na cidade de Mauá. Portanto, nós temos aí muito trabalho, né, com relação a esse tema que você pergunta. Não só de regularizar, Valmir, mas também, o IPT, por exemplo, já fez um cadastro, né, bem atualizado, né, das moradias de área de risco. Né. Preparar bem agora, nesse final de ano aí, quando vem as fortes chuvas, né, um processo aí já de prevenção com relação a esse tema. Né. Agora, o nosso desafio, né, nessa questão habitacional, né, é fundamental a gente estruturar, avançar, regularizar, você conceder uma escritura para uma família, né, isso é dignidade. Né. E nós vamos trabalhar muito nesse tema, nessa questão da habitação, a questão urbanística é um ponto que nós vamos batalhar muito, né, para avançar ainda mais. José, alguma ação de imediato no início do seu mandato? O início de ação imediata é trabalhar bastante, desde o primeiro dia. Né? Trabalhar bastante, né, aonde as políticas avançaram, dar sequência, tá certo? E começar a batalhar pelos novos projetos. Tudo que eu relacionei aqui já do transporte coletivo, né, dos céus, né, são ações que a gente vai ter que arregaçar a manga da camisa, porque a máquina é muito burocrática. Né? O nosso desafio é buscar celeridade, né? E para que a gente possa
implementar o que nós discutimos no nosso programa de governo, né? A saúde. Saúde é um tema que a gente tem que batalhar todo dia, né? Transporte coletivo é um tema que as pessoas, né, o nosso terminal está muito pequeno, a gente vai ter que correr atrás para que a gente possa estudar onde nós faremos o novo terminal rodoviário, né? Então, os temas estão colocados aí na pauta, né? Todos os temas são importantes, não tem esse que é mais importante do que outro tema. Acho que todos os temas são importantes, vamos fazer um grande diálogo com a população de Mauá, a questão do orçamento participativo, nós vamos fazer isto com muita contundência, vamos dar sequência a esse modelo que o Oswaldo já realizou na cidade, vamos setorizar o município. Em 2014 nós faremos a audiência pública do PPA, né, fundamental que a população possa também participar, né, da discussão do plano plurianual. Nós vamos fazer várias audiências públicas também. Mas o nosso governo tem que ser um governo de muito diálogo, né? Eu acho que a questão das adversidades que nós temos, pegando até os ensinamentos do presidente Lula, nós nunca podemos deixar de ter um diálogo permanente com a população de Mauá, né? E esse é um pouco o meu perfil, né? Eu gosto muito de conversar, de fazer reuniões, tá certo? Qualquer tema de grande complexidade, nós vamos ter todo o cuidado, né, de discutir isso amplamente com a população, né? Mas eu estou muito tranquilo para que a gente possa organizar bem aí os temas que nós discutimos durante a campanha eleitoral. Tudo bem? A gente agradece a presença de vocês todos. Obrigado, pessoal.